Sacrifício humano, mutilação, tortura e guerra. Tudo em nome de um ou muitos deuses. Religião e violência caminham lado a lado ao longo da história. Por que a busca por orientação espiritual leva com tanta frequência à brutalidade? Eu sou Kara Cooney, uma egiptóloga em uma busca internacional. Observo o comportamento humano passado e presente do ponto de vista do Egito Antigo. E quanto mais viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Templos espalhados pelo Egito nos contam muito sobre a religião antiga. E embora tenham sido construídos por muitos governantes ao longo de milhares de anos e em homenagem a diversos deuses, há uma semelhança notável entre todos eles. Suas paredes são adornadas com imagens assustadoras. Cenas brutais de guerra, massacre e crueldade. Por que estas imagens violentas foram entalhadas em lugares sagrados? Embora isso vá de encontro à nossa sensibilidade moderna, ao longo da maior parte da história houve uma ligação forte e natural entre as forças da violência e da religião. Os fundamentos da maioria das religiões exaltam a generosidade, a bondade e a paz. Mas há também um elo poderoso entre a crença espiritual e a brutalidade. Por que a humanidade sempre realizou atos violentos em nome de seus deuses? Para manter o poder político? Para impor certas crenças? Ou para tentar controlar a própria natureza? Qual é a ligação entre a religião e a violência? Para ver como a violência sagrada era importante para os egípcios antigos, temos que ir à margem ocidental do Nilo, a terra do sol poente, o reino dos mortos. Estamos em Medine Rabo, o templo funerário de Ramsés III, que data de cerca de 1150 a.C. Na entrada principal, já encontramos imagens chocantes. Uma representação enorme do rei, esmagando a cabeça de seus inimigos com uma enorme clava de pedra. Estes relevos macabros, que são considerados um tema violento, alardeavam claramente o poder do governante. Mas para os egípcios antigos, seu significado era bem mais profundo. Eles acreditavam que algo inscrito na parede de um templo tornava-se magicamente real. Para eles, estas imagens de brutalidade eram oferendas para defender o templo e proteger os deuses. Para os egípcios, era uma permuta. As vidas de suas vítimas em troca de ordem e prosperidade. As cenas brutais garantiam que o sol nascesse a cada manhã e que o Nilo continuasse a fluir. Essa cena representa um massacre depois de um combate. Os entalhes mostram um ritual sangrento que os egípcios podem ter realmente praticado no campo de batalha. Não é nada agradável. Eles cortavam as mãos dos inimigos e os órgãos genitais dos inimigos, que depois eram empilhados e contados. Eles faziam isso para saber quantos inimigos haviam morrido, mas também porque, ao remover a potência sexual dos inimigos, eles estariam negando-lhes uma existência na vida após a morte. Na verdade, uma das inscrições explica que Ramsés III, como principal sacerdote desse templo, aceitou uma oferenda de mãos e pênis decepados de inimigos para entregá-los aos deuses do Egito e garantir que todo esse espaço, todo esse templo e todo o Egito continuassem seguros, protegidos e em paz. Embora imagens de brutalidade possam ser encontradas em templos por todo o Egito, nenhuma evidência sugere que estes rituais sangrentos eram realmente praticados.
Mas há lugares no mundo onde esta mesma ligação entre violência e religião teve um papel central. E onde existem evidências claras de que rituais brutais foram realizados. Na costa norte do Peru, a antiga civilização Moche desenvolveu-se entre os anos 100 e 800. Os mochicas construíram um imponente complexo religioso com templos e pirâmides, que hoje é um sítio arqueológico chamado de El Brujo. Estou no topo de uma enorme pirâmide onde descobertas recentes ecoam os temas violentos do Egito de forma arrepiante. Neste mural entalhado, no alto da pirâmide, a imagem de um deus mochica chamado de O Decapitador é incrivelmente similar à do rei egípcio, matando seus inimigos. Não há nenhuma ligação direta entre estas duas culturas, mas imagens como esta sugerem uma crença comum de que atos violentos podem aplacar e até fortalecer os deuses. Na base da antiga pirâmide, as paredes estão cobertas de imagens em escala real de inimigos derrotados, batalhas sangrentas e da marcha para a morte dos guerreiros capturados. Estes prisioneiros nus, amarrados uns aos outros pelo pescoço, estão sendo levados para o sacrifício. Eles foram amarrados pelo pescoço e eles parecem estar segurando a corda. Imagine que estão sendo puxados em fila. Infelizmente, não há textos ao lado dos entalhes para explicá-los, como costuma ocorrer no Egito. Mas há outras evidências de que sacrifícios humanos eram praticados em El Brujo. Rituais religiosos violentos realizados num local sagrado. Em 2005, escavações arqueológicas revelaram uma descoberta chocante. Vitor Hugo Rios trabalha como arqueólogo no sítio. Você encontrou vítimas de sacrifício no meio daquela praça, foi isso, Vitor? Na praça. Encontramos uma menina de mais ou menos 15 anos, com um golpe na cabeça. E também havia um homem adulto com o tronco separado. Então eles cortaram o homem ao meio? E havia outros ossos soltos. Encontraram somente os ossos das extremidades inferiores. Os esqueletos de El Brujo deixam claro que os mochicas empregavam muitos métodos diferentes de sacrifício. Algumas vítimas tiveram seus crânios esmagados e outras foram decapitadas ou sangraram até a morte. Mais uma vez, temos uma troca. Líderes religiosos fazendo oferendas de sangue humano para agradar aos deuses. Talvez o objetivo dos presentes fosse proteger as pessoas das forças do caos ou garantir prosperidade. Os arqueólogos podem apenas especular sobre os motivos reais, já que os mochicas não tinham língua escrita. A civilização maia também incorporou a violência à sua religião. Hieróglifos na cidade-estado maia de Palenque, no sul do México, revelam muito mais sobre os motivos por trás do sacrifício humano. Cuidado com o degrau. É bem íngreme. Alonso Mendes, um arqueoastrônomo que estuda Palenque, mostra imagens e hieróglifos que datam do século VII. Isto parece muito egípcio para mim. Ele está segurando um inimigo pelo cabelo e está se preparando para puni-lo. É uma representação clássica de poder e domínio. E o que são esses símbolos aqui embaixo? Um elemento fundamental é esta caveira que vemos aqui embaixo. E da caveira nascem folhas. Então a nova vida está vindo do sacrifício? Exato. Através da morte surge a vida. E como a fachada desse prédio aponta para o oeste, ela fica virada para o sol poente. A Terra dos Mortos é igual aos egípcios. Exato. Crânios, ossos e sementes, é tudo a mesma coisa. Então, o rei, como governante, tem que colher prisioneiros como um fazendeiro percorre os campos plantando sementes. Os maias, assim como os mochicas e os egípcios, viam a prosperidade como uma troca. Vidas humanas deviam ser tomadas para que as coisas prosperassem e crescessem. Os sacrifícios em Palenque
ocorriam no topo das pirâmides e, possivelmente, também neste prédio secreto, conhecido como Palácio, a casa de onde o rei provavelmente governava. Ao redor de toda a praça, hieróglifos descrevem imagens de guerreiros inimigos cativos. É possível que esses guerreiros tenham sido sacrificados na cerimônia de inauguração depois que o prédio foi construído. Então, para dar vida a esse prédio, era preciso tirar uma vida ou muitas vidas. Num prédio como esse, que é uma construção cerimonial e precisa canalizar uma energia viva, era necessário alimentar essa energia. E uma das maiores oferendas possíveis é a vida humana, o nosso próprio sangue. Então, de certa forma, é uma oferenda de comida que alimenta este templo, este espaço. Alimenta os deuses. Na religião maia, o sacrifício tinha um papel fundamental na criação do mundo. Acreditava-se que a Terra havia surgido quando um deus deu sua própria vida pela humanidade. Este primeiro sacrifício era recriado em um ritual esportivo, praticado em quadras como esta. Através deste jogo, os maias saldavam seu débito com os deuses em sangue. Alonso explica as regras deste jogo simbólico. É um jogo rápido, um jogo movimentado. Provavelmente o objetivo da maioria desses jogos era manter a bola em movimento. E isso é interessante. Como no squash, porque é uma quadra bem pequena. Mais parecido com a pelota básica. Certo. Na pelota básica, a bola quica na parede. E aqui era bem parecido. A bola ficava quicando de um lado para o outro por toda essa quadra. E provavelmente o objetivo era mantê-la em cima do muro. Mas era mais do que um jogo para os maias. Evidências indicam que no fim da partida havia sacrifícios humanos. As vítimas podiam ser os perdedores ou até os vencedores. De qualquer forma, acontecia uma troca. Uma morte ritual pela criação da vida. A maioria das religiões primitivas acreditava numa batalha cósmica entre a Ordem e o Caos. Acreditava-se que as disputas travadas nesta quadra restauravam a ordem e que as oferendas violentas eram incrivelmente poderosas. O sacrifício humano não era exclusivo dos maias ou mochicas. Para a civilização azteca, o sacrifício humano era a última esperança quando o próprio mundo parecia estar acabando. No centro da cidade do México moderna, os arqueólogos estão explorando as ruínas da antiga capital azteca de Tenochtitlan. No século XV, era uma cidade imensa, habitada por centenas de milhares de pessoas, com uma enorme pirâmide de 9 andares, conhecida hoje como Templo Maior. Tenochtitlan era o centro religioso e político da civilização azteca. E como os maias, os aztecas acreditavam que os deuses exigiam o sacrifício humano. Os conquistadores espanhóis que travaram contato com os aztecas contam que eles levaram o sacrifício humano a outro nível. Os aztecas costumavam exibir suas oferendas numa espécie de estante de crânios. Esta escultura antiga retrata uma destas estruturas arrepiantes. A arqueóloga Jimena Chávez estuda os restos mortais que foram encontrados aqui. Então Ela era feita com crânios humanos, sem carne. Então essas caveiras humanas eram colocadas numa estante. Que tipo de mensagem isso devia passar para o povo? Era uma mensagem política, mas também era ritual. Eles acreditavam que na cabeça havia um tipo de alma. Como eles conseguiam as cabeças? Eles decapitavam as vítimas e, como a morte era violenta, a energia era maior. Então, quanto mais violenta a morte, mais energia ela gerava para dar aos deuses. Isso mesmo. Os aztecas acreditavam que, em épocas de crise, o sacrifício devia ser ainda mais violento. Por volta do ano 1450, Tenochtitlan foi castigada pela seca e pela fome. Então, eles recorreram a medidas extremas. O nome dessa escultura é Chacmol. E ele É incrível, essa é a tinta original. É lindo, ele está deitado e segurando um tipo de vaso. Talvez ele tenha sido uma pedra de sacrifício. E que tipo de sacrifício as pessoas ofereciam a Tlaloc? Encontramos os esqueletos de 42 crianças dedicadas ao deus da chuva, Tlaloc.
Foi um sacrifício enorme. Por que crianças? Porque elas eram consideradas uma coisa pura. Eles achavam que as crianças eram as ajudantes de Tlaloc. Então, sacrificando uma criança, eles faziam uma oferenda a Tlaloc para que ele enviasse chuva. Isso mesmo. Então, podemos encarar esse complexo de templos como uma espécie de máquina em que os astecas ofereciam alguma coisa aos deuses e eles davam outra coisa em troca. É isso? Isso mesmo. É? Correto. De certa forma, a base destas religiões do Novo Mundo era o sacrifício. Os mochicas, os maias, os astecas, todos viam suas origens no sangue e pareciam encontrar a esperança de ordem em rituais violentos. Na cidade de Chilau, no Sri Lanka, há um famoso templo hindu chamado Muneeswaran. O hinduísmo é uma tradição politeísta que data de 5.000 anos atrás, o que a torna quase tão antiga quanto a religião do Antigo Egito. Ela ainda é praticada hoje por 1 bilhão de pessoas, a maior parte no Sudeste Asiático. O hinduísmo é a terceira religião mais popular do planeta. No interior do templo de Muneeswaran há um altar dedicado a Durga, uma deusa guerreira e protetora, conhecida como a Invencível. Os hindus acreditam que sua compaixão intensa pode ajudá-los em épocas de crise e desespero. Esta jovem está aqui com sua família para banhar a estátua de Durga com leite. Ela espera que esta oferenda lhe traga primeiro um marido e depois um filho. Até 1980, oferendas de sangue eram feitas aqui. Não de humanos, mas de animais. Ainda se acredita que a deusa exige sacrifícios de seus adoradores. Mas no Sri Lanka moderno, estes sacrifícios assumiram uma forma simbólica. Primeiro, os fiéis compram um coco. E depois parafina para atear fogo à fruta. Isso o transforma em um objeto sagrado. Este é o ritual Polgahanawa, que é realizado para muitos deuses. Os fiéis ficam em pé por um momento em comunhão com os deuses e então oferecem seu próprio ato de sacrifício violento. Este ritual hindu é levado muito a sério. Muitas pessoas acreditam que, se o coco não quebrar, seu karma não foi merecedor da bênção dos deuses. Meu coco quebrou ao meio. E acho que meu desejo foi concedido. Eu tive que jogar com muita força. Este é apenas um eco dos sacrifícios violentos do mundo antigo. Mas ainda é um ritual poderoso para o povo do Sri Lanka. Ainda há lugares no mundo onde a violência sagrada perdura, mas numa esfera muito pessoal. Os rituais envolvem violência simbólica, mas a esperança é concretizar uma vingança real. Atrás de mim, na costa sul do Sri Lanka, encontra-se a pequena ilha de Sinigama. Peregrinos de todo o país vêm até aqui. Uma curta viagem de barco os leva até um templo budista singalês dedicado a Deval, um deus da vingança. As cerimônias em Sinigama empregam antigos ritos religiosos com o objetivo de prejudicar outro ser vivo. São rituais em que as pessoas evocam um deus antigo para amaldiçoar um inimigo. Os peregrinos vêm aqui em busca de justiça por abusos físicos, roubo, problemas burocráticos e até o assassinato de um ente querido. Eles acreditam que Deval tem o poder de consertar estes erros. É um sistema popular de justiça social muito eficiente.
Quando alguém é roubado, ele faz uma peregrinação até este local para amaldiçoar o ladrão. E muita gente faz questão de contar a todos em sua aldeia que vão fazer isso. Às vezes, a mera ameaça de vir a Sinigama é o bastante para persuadir o ladrão a confessar o crime e devolver o que roubou. Mas quando os peregrinos fazem a viagem, eles se ajoelham ao lado de uma pedra sagrada chamada de Gala. Eles moem pimentas vermelhas e pretas, cebolas e sementes de mostarda, substâncias irritantes que simbolizam a punição de Devol. Durante a moagem, eles amaldiçoam seus inimigos, pedindo que fiquem pobres, doentes e, às vezes, até morram. Depois, os fiéis costumam reforçar a maldição, quebrando um coco no ritual Polga-Hanauá. Para os singaleses, os rituais em Sinigama são uma forma não violenta de se manter a ordem. Porque a pessoa não executa a vingança pessoalmente, mas pede que um Deus poderoso intervenha em seu favor. Em Luxor, no Egito, há um festival em andamento. Meu amigo Ahmed Soliman e sua família estão celebrando o Eid al-Adha, o Festival do Sacrifício. Este feriado muçulmano de 3 dias remete à generosidade de Deus. Como arroz. Já peguei! Olha um pouco. Tá bom. É parecido com o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Por que é importante comer tanto assim? É um dia especial. E a carne servida neste banquete tem um significado religioso especial. O primeiro dia do Eid começa com o sacrifício ritual de uma ovelha. Um açougueiro vai a cada casa para bater o animal rapidamente. Nós vamos ao mercado para comprá-la. Algumas pessoas têm fazendas e já têm em casa. Nós, que não temos fazenda, vamos comprar. Aí, nós a trazemos para cá e a matamos. É incrível ver toda a comunidade participando. Os egípcios desta aldeia podem estar acostumados a ver animais sendo abatidos, mas eu nunca estive tão perto. O Eid é uma época de celebração, mas também de reflexão solene, já que isso não é apenas um sacrifício. É uma reencenação da misericórdia de Deus. A celebração de uma troca que teria ocorrido entre Deus e seus seguidores fiéis. Tanto o Alcorão quanto a Bíblia falam sobre um homem chamado Abraão, que foi instruído por Deus a ir até um monte com seu filho Isaac. Ele deveria levar o que fosse necessário para fazer um sacrifício. Mas Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu próprio filho. Temente a Deus, Abraão ergueu uma faca, pronto para matá-lo. Então um anjo segurou sua mão e ofereceu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Esta história de violência suprimida é celebrada anualmente no Eid, com o abatimento de uma ovelha para honrar tanto a obediência de Abraão quanto a misericórdia e generosidade de Deus. Este homem a dividiu em 3 partes. Uma parte aqui, outra aqui e outra aqui. A ovelha é dividida de forma que cada casa possa comprar uma de 1/3 da carne para os pobres. Uma parte vai para os pobres, uma para a família e uma para o vizinho. Acredita-se que o sangue do sacrifício do Eid tem poderes especiais. Isso é para trazer sorte à casa. Porque a casa é nova. A marca feita em sangue é uma tradição para atrair a graça de Deus e boa sorte para novas construções. Isso é bom para nós. É muito bom. Afasta as coisas ruins. Muçulmanos, judeus e cristãos contam a mesma história sobre a misericórdia de Deus ao poupar o filho de Abraão. Mas líderes destas mesmas religiões também usaram a violência sem piedade em nome de Deus. A brutalidade em nome de Deus varreu a Europa e o Novo Mundo entre os séculos XV e XVIII.
Pessoas foram enforcadas, afogadas e até queimadas vivas devido a uma explosão de histeria religiosa, o medo de bruxas. A pequena comunidade colonial de Salem, em Massachusetts, não ficou imune à violência sagrada. E por um breve período, a partir de 1692, esta área foi tomada por uma onda de acusações e até execuções causadas por uma mistura complexa de relações sociais e religião. A Salem do século XVII era um reduto de puritanismo, uma forma fundamentalista do cristianismo. Os puritanos estavam sempre atentos às forças do mal. E quando duas meninas começaram a exibir sintomas bizarros, como falar em línguas e sofrer convulsões, as pessoas temeram que o próprio diabo estivesse entre elas. As meninas fizeram acusações contundentes, alegando que suas vizinhas estavam usando bruxaria contra elas, causando-lhes sofrimento e doenças. No inverno de 1692, foram feitas diversas prisões e teve início um interrogatório. As primeiras pessoas acusadas de bruxaria estavam à margem da sociedade. Uma escrava, uma sem-teto e uma mulher banida. Mas a pessoa seguinte a ser acusada foi uma das mais assíduas frequentadoras da igreja, uma mulher de 71 anos chamada Rebecca Nurse. Sua casa ainda existe. Rebecca Nurse foi acusada não só de ser aliada do demônio, como de enviar seu espírito possuído para prejudicar outros moradores. Alison DeMarrow é historiadora local e curadora do Museu das Bruxas de Salem. As pessoas no século XVII acreditavam no mundo invisível, tanto quanto no mundo visível. Elas acreditavam na existência de espectros ou fantasmas, enviados para fazer as maldades da pessoa que tinha feito um pacto com o demônio e que podia instruir esses fantasmas. Essas pessoas não acreditavam apenas na ameaça do demônio ou que o demônio em si pudesse estar infiltrado. Isso, ele também tinha discípulos que faziam maldades por ele. E nessa comunidade, onde Rebecca Nurse se encaixava? Rebecca Nurse era provavelmente o retrato da matriarca puritana. Ela era universalmente respeitada e admirada. O fato dela ser acusada de bruxaria foi chocante. Foi chocante, mas também sugere que os motivos iam além do medo do diabo. Rebecca Nurse era de uma família com terras. E o espaço era um recurso limitado para esta população crescente. Muitos outros pilares da comunidade foram acusados. Quando fossem condenados à morte e destituídos de suas posses, os acusadores sairiam ganhando. Então, uma grande parte tinha a ver com mesquinharia, é tudo muito política. pequeno. Isso mostra como era a vida no século XVII. Era contra a lei praticar bruxaria. Então, havia um tribunal civil. Um tribunal civil acabou sendo formado em junho de 1692. Mas a religião parece alimentar essa máquina. Tudo remete ao Êxodo 22:18. A feiticeira não deixarás viver. As pessoas acreditavam em bruxaria. E num tribunal com essas ideias de religião e justiça permeando tudo, era impossível provar inocência. Quando alguém diz que uma mulher é uma bruxa e está lutando por Deus, não há resposta. Isso mesmo. Ao todo, 29 pessoas foram condenadas por bruxaria. A princípio, o júri declarou Rebecca Nurse inocente. Mas quando o veredito foi lido, as meninas afligidas começaram a gritar e caíram no chão. Isso foi interpretado como evidência clara de bruxaria. E o veredito foi mudado para culpada. A pena pela prática de bruxaria, a morte. A frágil senhora foi tirada da cadeia para ser enforcada em um lugar que os moradores de Salem chamam de Gallows Hill ou Colina do Cadafalso. Nós acreditamos que as vítimas do julgamento foram enforcadas aqui em 1692 em 4 dias diferentes. Há relatos de que as vítimas encararam a morte com muita dignidade, se despediram de suas famílias e os dias dos enforcamentos foram muito tristes. 14 mulheres e 5 homens foram enforcados. A maioria das vítimas era mulher.
Mas um quarto delas era homem. Importante lembrar isso. Quando as pessoas acusadas de bruxaria estão à margem da sociedade, eu até consigo entender. Mas quando os acusados são pessoas como Rebecca Nurse, que eram pilar da comunidade, aí eu imagino que tenha sido mais problemático. Eu acho que é um período fascinante da nossa história por ser tão complicado. Eu acho que houve muitos motivos, talvez terras, talvez poder, talvez vingança. Todas essas coisas contribuíram. E acho que um dos componentes mais importantes é o medo. As pessoas estavam aterrorizadas. As pessoas temiam o demônio, o inimigo de Deus. A intervenção violenta foi a resposta. Mas a execução destas bruxas também foi uma troca, como ocorria entre os egípcios antigos e os maias. A população de Salem acreditava que vidas deviam ser tomadas para purificar sua cidade do mal. Os túmulos de muitos dos acusadores e juízes ainda estão aqui, no cemitério da cidade. Isso é um evento traumático para uma comunidade. Foi um reino de terror, Mas eu era imagino. uma época violenta, sabe? A ideia da pena capital não era chocante para essas pessoas. Os condenados eram decapitados, esquartejados. Era o que acontecia com eles. E por que o elo entre religião e violência, ou religião e execução pública, nesse caso, foi tão forte? Bom, eles viviam sob uma certa interpretação de Deus. Eles eram puritanos. Eles seguiam a Bíblia de acordo com o ponto de vista do pastor. Essa era a base das suas vidas. E quando alguma coisa os ameaçava, eles precisavam agir. Os puritanos de Salem usavam o poder da crença religiosa para impor uma forma de ordem. Neste caso, uma ordem política e social. Estas execuções foram consideradas legais, mas ocorreram dentro de um sistema que baseava suas leis e conceitos em crenças religiosas estritas. A ligação entre violência e religião começou como uma troca sagrada. A crença de que atos brutais beneficiariam a comunidade ao aplacar os deuses. Mas ao longo dos séculos, o limite entre a devoção pura e os ganhos políticos e pessoais desapareceu. Esta é a Praça das Armas, no centro de Lima, no Peru. Na véspera de Natal de 1736, dezenas de pessoas acusadas de heresia foram trazidas para cá, para o que os espanhóis chamavam de maneira eufemística de auto de fé. Diante de milhares de pessoas, as vítimas eram cuspidas, chicoteadas e às vezes até queimadas vivas. Como os julgamentos das bruxas de Salem, estas execuções eram supervisionadas por líderes religiosos com um poder legal quase ilimitado. Mas não foi um incidente isolado numa pequena aldeia, e sim parte de um reino de terror global implantado em nome da religião. Seu nome era Inquisição Espanhola. A Inquisição era uma instituição implacável, um tipo de tribunal constituído em 1478 pelo rei Fernando e pela rainha Isabel da Espanha. Seu objetivo declarado era eliminar os hereges do Império Espanhol. Para a Igreja, os hereges eram todos os não-católicos, muçulmanos, judeus e protestantes. Esta exploração da autoridade religiosa dava aos governantes um poder quase ilimitado para perseguir seus inimigos. A Espanha fundou um departamento de inquisição em cada uma de suas colônias. Uma das pessoas mais famosas condenada à morte aqui em Lima foi uma mulher chamada Ana de Castro, conhecida por 3 coisas: sua fortuna, sua beleza e seu orgulho. Ana havia nascido na Espanha, numa família judaica. Para evitar a perseguição, Ana e sua família converteram-se ao cristianismo e emigraram para o Peru. Aqui em Lima, ela foi acusada por seus inimigos de praticar o judaísmo em segredo. Ela foi detida e trazida a este prédio, onde ficava a prisão do inquisidor, para refletir sobre seus pecados e encontrar Deus, sob ordens da Igreja e do Estado. Que túneis apertados, olha isso. Luiz Carpio é guia do Museu da Inquisição. Tinham que pensar nos crimes cometidos e confessar. Na escuridão total? É, e sozinhos. Esta é a recriação de uma das celas? Isso, das celas de punição. E o acusado ficava aqui por quanto tempo?
Uns 8 dias, sozinho no escuro. Eles tinham que meditar, rezar e refletir sobre o crime cometido e depois confessar. E se não confessassem depois de passar 8 dias aqui? Alguns eram levados à câmara de tortura. Que tipo de torturas o inquisidor usava? Havia 3 tipos de tortura. Uma delas era o ecúlio, outra era a tortura com água e a apolia. Na tortura com a apolia, os braços do prisioneiro eram amarrados por trás das costas e ele era erguido. Seu próprio peso rasgava os músculos e ossos. E se a pessoa não confessasse? Ela era excomungada e depois enviada a uma prisão para ser queimada. Ana de Castro alegava não ter feito nada de errado e se recusou a confessar. Então a Inquisição a condenou à morte pelo fogo. O motivo alegado foi heresia religiosa. Mas havia outro motivo, um motivo econômico. Ela era uma mulher rica. Quando a queimaram na estaca, confiscaram suas propriedades e toda a sua fortuna foi para o Departamento de Inquisição. Do fim do século XV ao início do XIX, a Inquisição espanhola submeteu mais de 100 mil pessoas, tanto no Velho quanto no Novo Mundo, a julgamentos secretos. Milhares foram condenados à morte. Ninguém sabe exatamente quantos. Judeus e árabes ricos eram os alvos favoritos da Inquisição espanhola. Mas este abuso de poder religioso não era nada novo. Claramente, o objetivo da violência religiosa tinha deixado de ser trazer ordem ao cosmos. A Inquisição não estava praticando violência ritualizada como os maias ou moticas, e sim tortura legalizada para ampliar seu poder político sobre uma população aterrorizada. A seguir, as Cruzadas Sangrentas e uma das cidades sagradas mais disputadas do mundo, Jerusalém. Jerusalém, uma cidade santa para 3 grandes religiões e um dos lugares sagrados mais disputados do mundo. Nenhuma outra cidade tem uma história tão longa e complexa de conflitos religiosos e violência. O professor Nimrod Luz é um geógrafo cultural que estuda a cidade em si, examinando o que acontece quando facções religiosas concorrentes são obrigadas a dividir o mesmo espaço. Jerusalém evoca muitas conotações e emoções para muitas pessoas. É por isso que Jerusalém é um quebra-cabeça. A cada quarteirão parece que eu estou em outra cidade. Primeiro parece que estou no Egito, depois em Tel Aviv, em Israel. Como tudo é tão importante para todos, eles querem marcar presença aqui. E coisas triviais como abrir uma loja se tornam, de certa forma, um gesto político. A cidade é tão sagrada para tantos que muitos se dispuseram a dar a própria vida pelo seu controle, tudo em nome de Deus. No topo de uma torre medieval chamada Portão de Damasco, Nimrod me mostra o local de um dos momentos mais sangrentos da história de Jerusalém. Jerusalém já esteve sob o domínio dos judeus, dos cristãos e, no fim do século XI, foi governada pelos muçulmanos. A muralha da cidade continua em pé, cercando a parte mais antiga de Jerusalém. No ano 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos europeus a tomar Jerusalém do domínio muçulmano. Mercenários, soldados e até pessoas comuns deixaram suas casas na Europa e começaram a marchar rumo à Terra Santa. Eles foram recrutados com a promessa de absolvição dos pecados e também atraídos pelas histórias de riquezas fabulosas, uma fortuna que deveria ser deles. Eles acreditavam que sua integridade cristã lhes dava o direito de tomar o que quisessem dos infiéis muçulmanos. Depois de 3 anos de viagem, o que é uma coisa inconcebível hoje em dia, eles finalmente chegaram à cidade de Jerusalém. Era sexta-feira, dia de descanso nas cidades muçulmanas. Não muito longe daqui, a muralha foi derrubada.
Foi um momento muito dramático. Eles começaram a invadir a cidade. Uma vez lá dentro, o caos foi total. Eles derrubaram a muralha? Eles derrubaram a muralha e um massacre começou. Então os cristãos entram e massacram os homens, mulheres, crianças, todo mundo? Todos que encontraram, indiscriminadamente, judeus, muçulmanos. De quantas pessoas estamos falando? Fazemos ideia? Dezenas de milhares? Milhares. É? Milhares de pessoas, sem dúvida. As cruzadas foram um ato de violência perpetrado por cristãos. Mas ao longo dos séculos, todas as crenças foram responsáveis por atos de agressão contra outras religiões. E é claro, esta relação volátil existe até hoje. Ao caminhar pelas ruas, é possível sentir a tensão entre os membros dos vários credos. Esta tensão é parte da vida cotidiana, encontrada nos mercados de Jerusalém, em seus bairros e em seus maiores e mais famosos monumentos. Peregrinos cristãos de todo o mundo visitam a Igreja do Santo Sepulcro para conhecer o lugar onde muitos acreditam que Cristo foi crucificado, enterrado e ressuscitado. Logo acima ergue-se um minarete muçulmano, convocando os fiéis a uma de suas 5 orações diárias. Estamos no meio do local cristão mais importante. Mas isso é uma convocação às orações muçulmanas, Isso, um chamado exato. muçulmano. Nós podemos bancar os ingênuos e encarar apenas como um chamado às orações, Mas esse espaço está repleto de cristãos. Exato. Não há nenhuma mesquita que precise desse minarete. Isso é um desafio. É como se dissesse: estamos aqui, somos mais fortes do que vocês e a nossa voz é mais ouvida do que a sua. É o que o cristão sente quando está aqui e ouve isso? Claro, sem dúvida. Eles sabem o que é isso e se sentem intimidados quando ouvem esse chamado. Esta justa posição desconfortável está em toda parte em Jerusalém. A uma curta caminhada do Santo Sepulcro, encontra-se o Muro das Lamentações do Segundo Templo Judeu, um local de oração, luto e celebração. Ele é um marco da identidade judaica. E logo acima do muro, 2 locais muçulmanos sagrados, a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Os muçulmanos acreditam que Maomé ascendeu aos céus neste lugar. Estes são 2 dos lugares mais sagrados para o Islã, bem ao lado da fonte de identidade judaica mais tangível e do local da crucificação e ressurreição de Cristo. Esta proximidade é uma fonte de conflitos há gerações. Em Jerusalém, as crenças e tradições religiosas já levaram muitas pessoas à violência sagrada. Os motivos são os mesmos que encontramos ao longo da história e em todo o mundo. Agradar aos deuses ou a um deus. Vingança. E ganho político ou financeiro. A violência religiosa sempre foi uma permuta. A crença de que é possível trocar brutalidade por ordem e paz. Versão brasileira Vox Mundi.